Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé, amém? Aleluia. Soberano Deus, exaltado Pai, Senhor, a Ti, Senhor, sou grata por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor está me dando, Senhor, para pregoar, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor, assim, meu Pai, venha me encher, Senhor, para eu poder falar, Senhor, tudo aquilo que Tua igreja esteja necessitando, ó Pai. Que não seja nenhuma palavra minha, Senhor, mas que o Senhor venha me usar por completo, ó Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Peço que os irmãos abram em Daniel 6 primeiro. Amém? Amém. E diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos possam sentar, amém? Glória a Deus. Nesta passagem, eu pude entender que Daniel, ele foi perseguido pelos que andavam junto com eles. Porque muitas vezes acontece assim na vida da gente. Muitas vezes a gente somos perseguidos por aqueles que estão junto conosco. E muitas vezes, aleluia, por a gente estar sendo escolhido por Deus, isso gera, muitas vezes, gera intrigas. E muitas vezes, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Como Daniel, ele tinha um coração bom e aos olhos do rei Dário, ele era bem visto. Então surgiu que os outros quiseram acusar Daniel de alguma coisa que o rei desgostasse dele, né? E eles sabiam que não iam conseguir, porque Daniel ele era fiel, mas mesmo assim eles tentaram contra Daniel. Aleluia. E ao ver que não ia conseguir nada contra Daniel, eles foram ao rei Dário e sugeriu que o rei assinasse um decreto, na qual aquele decreto, aleluia, era que nenhum homem pudesse, aleluia, adorar a Deus, nem a nenhum outro homem que não fosse o rei. E assim eles estavam glorificando ao rei Dário. E assim o rei se submeteu a assinar esse decreto, que era para nenhum homem vir adorar a Deus, nem a outro homem que não fosse ele. Então Daniel, quando soube, aleluia, desse decreto,
que Daniel tinha o costume de adorar a Deus 3 vezes ao dia. Mas quando Daniel soube desse decreto, ele não se sujeitou ao rei Dário. Ele foi para sua casa, entrou em seu quarto e orou ao Senhor. Aleluia. Então, aqueles sábatas achou Daniel orando e suplicando ao Senhor. E ali eles foram ao rei Dário e falaram que Daniel estava adorando a Deus. E o rei Dário, como ele gostava muito de Daniel, aleluia, ele quis livrar Daniel. Ele quis livrar Daniel e assim ele, eu creio que ele não quis fazer nada a Daniel até o pôr do sol. Mas eles voltaram lá ao rei e disseram ao rei que ele assinou um decreto e que não poderia ser voltado atrás, não podia desfazer esse decreto. E assim o rei, aleluia, o rei mandou chamar Daniel e lançou a cova dos leões, porque eu creio que ali o rei estava entristecido em fazer aquilo, mas tinham pessoas cobrando a ele para colocar Daniel naquela cova, aleluia. Então o rei assim ordenou que Daniel fosse para a cova dos leões, aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Então eu creio assim, que quantas vezes, aleluia, a gente está junto com pessoas ao nosso redor, e assim como aconteceu com Daniel, e ele foi, aleluia, ele foi traído pelos aqueles que lhe acompanhavam. Assim acontece na vida da gente. Quantas vezes a gente está, aleluia, no trabalho, a gente recebe um cargo e aqueles que andavam com a gente ficam nos olhando com outros olhos, pensando que a gente não é capaz de fazer aquele que foi determinado para conosco. Mas assim eu creio que acontece na vida da gente, porque eu mesma já passei por essa situação. Eu recebi um cargo no trabalho, aleluia, onde aqueles que trabalhavam ali ao meu redor, na mesma hora em que foi comunicada que eu seria líder do setor, pessoas não se negaram em demonstrar o quanto não estava satisfeito com a minha promoção, né? Então, assim, eu fiquei muito triste na hora, porque eu tinha aquelas pessoas como amigas minhas, mas na mesma hora a pessoa demonstrou que não gostou e disse ainda que eu era muito calada e não seria capaz de continuar com aquele cargo. Mas o Senhor, Ele nos honra, aleluia, na presença daqueles que querem nos derrubar, daqueles que querem colocar a gente na cova. Então o Senhor nos livra, porque eu creio que naquele momento em que eu recebi, eu não esperava, mas foi o Senhor que determinou aquela promoção na minha vida. Então, muitos foram levantes dali para frente, mas eu creio assim que Deus só me levantou para provar que eu seria capaz. Aleluia. Então o Senhor, Ele age, Ele determina algo em tua vida por determinado tempo. Aleluia. Porque hoje eu não sou mais, mas porque eu não fui capaz, não. Porque o Senhor determinou até aquela data que eu fosse. Por quê? Porque pensavam que eu não era capaz, pensavam que eu não ia ministrar bem, e glória a Deus que eu fui muito bem. Mas, devido aos problemas da minha saúde, eu tive que me afastar desse cargo, porque eu era líder, e como líder eu não podia estar faltando. Então, dali para frente, começou os meus problemas de saúde, e eu faltei durante 2 meses seguidos,
por conta do problema que eu tive na perna. E quando eu voltei, aí falaram comigo que eu não poderia ficar assim por conta dos meus problemas de saúde, mas que se não fosse isso, não me tiraria, porque eu administrei muito bem aos olhos dele, né? E assim, eu agradeço a Deus, porque todos aqueles que foram contra mim, que tentaram, aleluia, fazer com que eu perdesse aquele cargo, até fazendo fofoca de algo de algo assim, vamos dizer, conversa entre amigos, e levavam para o lado pessoal, iam fazer fofocas. E como aqui, aleluia, em Daniel, que eles foram levar ao rei Dário, que Daniel estava orando ao Senhor, mesmo assim foram falar de mim para o meu patrão. Mas ele veio até mim e disse: olha, eu te conheço e sei até onde vai tua capacidade. E aquele que diz ser teu amigo, que está querendo, aleluia, te destruir. E assim ele disse: mas não se preocupa, porque de onde eu te coloquei eu não vou te tirar, a não ser que você queira sair. E assim foi, porque chegou um momento que eu não pude mais estar presente naquele setor assim para ser líder, por conta da minha saúde. Mas eu não saí por incompetência, porque quando o Senhor ele nos coloca em um lugar, ele se responsabiliza do que ele está fazendo. Aleluia. Então, quando eu voltei desse tempo que eu estava afastada, aqueles que queriam me tirar, o Senhor tirou todos. Ele não tirou um, ele tirou 3 que queriam atrapalhar a minha caminhada naquele lugar. Porque o Senhor é assim, ele se responsabiliza mesmo quando você não está vendo aqueles que estão te traindo. Mas o Senhor é aquele que te capacita e justifica na tua ausência. É o Senhor que nos sustenta a cada momento. Aleluia. E eu vou ler mais aqui. Aleluia. Mesmo assim. No 6. Já li, né? Então, glória a Deus. Depois, vou ler aqui no 6, que diz assim: então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei. O rei Dário vive eternamente. Então quer dizer, ele quis exaltar ao rei Dário. Eles quiseram exaltar o rei Dário. Mas Daniel, ele não se prostrou a ele. Daniel foi firme e continuou na fé, orando ao Senhor Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E ali eu creio que o rei, muito triste, ele foi chamar Daniel e falou, glória a Deus, falou assim para ele. O rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Isso ele falou quando jogou Daniel na cova dos leões. Então, ele voltou para o palácio e ali ele jejuou, o rei jejuou e perdeu o sono, pensando em Daniel, porque eu creio que Daniel era querido pelo rei. Mas mesmo assim, o rei perdeu o sono e logo ao amanhecer, ele foi ao encontro de Daniel na cova dos leões e falou: glória a Deus. No 20. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do rei vivo,
servo do Deus vivo. Dá-se-a caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões. Ou seja, ele chamou Daniel, mas eu creio que quando ele chamou Daniel, na mente dele, Daniel não responderia, porque ele falou, o Deus que tu serves pode te livrar? Então ele duvidou, né? Então eu creio que no amanhecer, eu creio que ele não veria mais Daniel na mente dele. Mas o nosso Deus, como é poderoso, como ele vive, ele fez Daniel responder e disse ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que ninguém fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei. Não cometi nenhum delito. Glória a Deus. E ali o rei ficou glorificado em ver tamanha grandeza do nosso Deus, porque o rei, o Senhor fez com que os leões não fizessem dano algum a Daniel, não tocassem nele. Então isso é tremendo, né? Porque assim, ser jogado em uma cova com leões, aleluia, e não ser nem tocado por ele. Eu creio que ali Daniel passou a noite orando, glorificando o nome do Senhor. E o Senhor, mais uma vez, aleluia, honrou Daniel e mostrou que está com ele a todo tempo. Porque é assim, a gente pode passar por tribulações, a gente pode passar por injúrias, por calúnias, mas o Senhor, que é justo para ver tudo aquilo que querem tramar contra a minha vida e contra a tua vida, para te derrubar e te colocar na cova dos leões, Ele está nos vendo, nos livrando e nos sustentando. Porque o Senhor é assim. Quando Ele, aleluia, entra na tua vida, quando você permite que o Senhor entre na tua vida, pode vir um batalhão de leões, mas Ele te livra de todos. Porque Deus é grande, aleluia. Deus é misericordioso comigo e com você. Então Ele jamais permitirá que um bucho venha cair em covas alguma. Porque Ele é fiel para comigo e para com você. Então que a gente venha acreditar cada segundo, cada minuto da nossa vida, que o nosso Deus está nos sustentando, que o nosso Deus está nos livrando de tudo aquilo que vai tentar contra a nossa vida. Porque Deus é misericordioso comigo e com você. Então que a gente não venha se abater, aleluia. Muitas vezes, aleluia, a gente está passando por provas que a gente diz: Senhor, agora é o fim, eu não aguento mais. Ei, mas você se esquece que o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Você sabia o tamanho da fome daqueles leões? Não, né? Então, assim, Daniel orou ao Senhor e o Senhor ouviu a súplica de Daniel. Então, que a gente possa, aleluia, quando estiver passando por provações, que a gente possa lembrar que Deus pode nos livrar, que a gente possa saber que Deus está nos fortalecendo, e a gente possa, aleluia, glorificar o nome do Senhor na hora da angústia, porque o Senhor lembra de nós também na hora da angústia. O Senhor é capaz, aleluia, de te tirar de covas que você nem imagina. É bem verdade que aleluia, eu creio assim que o Senhor, Ele é tão fiel conosco que Ele nos livra de cada situação durante o dia, que a gente não imagina o quanto o Senhor tem pelejado por nós. Porque grande é
a fúria do inimigo para tentar derrubar a minha e a tua vida. Mas maior ainda é o nosso Deus que está no céu vendo todas as coisas. Então eu creio que Daniel, aleluia, eu creio que Daniel, ele não se prostrou diante do homem, porque ele crê no Deus Todo-Poderoso. Ele teve fé, a fé dele não foi abalada, porque, como aqui tem dizendo em Hebreus 11, primeiro, que diz: a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aleluia. Então, Daniel, ele não podia ver Deus, mas ele sabia que Deus estava ali com ele, sabia que Deus estava sustentando ele. Então, ele não perdeu a fé. Ele, aleluia, orou e suplicou pela misericórdia do Senhor na vida dele. Aleluia. E que nessa noite, que você venha orar e suplicar ao Senhor as misericórdias dele para a tua vida. Porque o Senhor é bom, igreja. O Senhor, aleluia, é misericordioso comigo e com você. Aleluia. Então, seja qual for a tua situação, que seja em casa, que seja no trabalho, que seja em qualquer que for ambiente, saiba que Deus é contigo, que Deus não te desampara, porque Deus é fiel para cumprir muito mais do que eu e você imagina na nossa vida. A vontade de Deus é tão perfeita para conosco que Ele nos permite que a gente venha orar a Ele, aleluia, por qualquer situação, várias vezes, para Ele poder te dar confirmação de que é aquilo que Ele quer para a tua vida, aleluia. Então que a gente venha suplicar a Deus, que a gente venha orar a Deus, que a gente venha buscar o Senhor e saber que Ele está nos livrando das garras do inimigo a todo momento. Porque o Senhor, Ele nos livra daqueles que nos perseguem. O Senhor, Ele nos honra na presença daqueles que querem nos julgar. Aleluia. Então, antes da gente querer vir julgar alguém, que a gente saiba que Deus está nos olhando. E que Ele não se agrada, aleluia, do homem que julga. Glória a Deus. Então, que a gente venha refletir e saber que o Senhor está conosco. Eu vou ler também aqui em Daniel ainda, que eu quis passar essa passagem que eu achei muito interessante. Aqui que diz assim: glória a Deus. Ele livra e Ele salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Foi assim que o rei, aleluia, glorificou ao nosso Deus também, sabendo que Ele é quem livra, que Ele é quem liberta, que Ele é quem salva. Então, seja qual for a frustração na tua vida, saiba que Deus é quem está cuidando de tudo. Aleluia. Deus está no barco. O barco pode balançar, parecer que vai afundar, mas não se preocupa, porque Deus está nele. E quando Deus manda, o mar obedece. Então não se preocupa com o tamanho do vento que está passando na tua vida nessa noite. Só lembra que você tem um Deus que pode acalmar o mar, que pode abrir o mar e que pode, aleluia, te livrar dessa tempestade. Aleluia. Então somente creia nas promessas do Senhor na tua vida e saiba que o Senhor está a te livrar, seja qual for a tua situação, seja qual for a tua perseguição, seja qual for a tua frustração, o Senhor está contigo a todo momento. Aleluia. O Senhor, Ele não está contigo só na hora que você está sorrindo, não. O Senhor está contigo, aleluia, na hora que você está chorando, na hora que a lágrima está caindo e na hora que você está dando um sorriso, aleluia, quando na verdade quer se desmanchar em choro.
mas o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos dá força, e o Senhor é que nos livra de tudo isso, porque a gente não vai ficar aqui só sorrindo, não. A gente vai passar por provações, mas a gente sabe que o Senhor nos livra de todas, como tem a promessa dele. Então, passe por essa situação, sabendo que você vai sair dela, assim como Daniel saiu da cova dos leões, o Senhor sairá, aleluia, glória a Deus, o Senhor permitirá que você sairá dessa situação de posse e de vitória. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?